Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast delas. A gente começa a nossa segunda temporada depois de uma pausa não planejada, mas necessária e que a gente aproveitou para pensar melhor o conteúdo desse ano com muito mais clareza e com carinho e respeito de sempre. A gente, nesse ano, vai contar também com vocês para engrossar esse caldo e fortalecer ainda mais o nosso trabalho e a nossa luta. A pauta racial foi um tema constante no ano passado, assim como todos os atentados e discussões sobre o genocídio da população negra. São variados os motivos para esses acontecimentos e ainda mais variadas as razões para a manutenção desse tipo de extermínio. Hoje, a gente discute alguns desses pontos sobre negritude com Thaisa Silveira. Ela é jornalista, especialista em marketing digital, mas hoje a gente vai falar sobre a descoberta dessa negritude e o Ubuntu. Seja muito bem-vinda, Thaisa. Minha primeira pergunta é de cunho histórico, mas também pessoal, já que a gente tem discutido muito, sobretudo no Brasil, o descobrir-se enquanto indivíduo negro. Como você vê essa questão? Bom, eu digo que eu nunca tive a oportunidade, digamos assim, de ter dúvidas sobre se eu era ou não negra, por ter traços negroides, né? Muito bem marcados, né? Como nariz, traços físicos, né? Como nariz, como boca, meu tom de pele ser mais escuro, o cabelo ser extremamente crespo. Eu nunca tive como ter dúvidas sobre a minha negritude. Mas quando a gente fala sobre se descobrir uma pessoa negra, a gente está falando também de autoaceitação, a gente está falando de uma busca identitária a partir de um olhar positivado do que é ser uma pessoa negra. E a minha descoberta com relação a eu ser uma mulher negra e isso passar a ser uma coisa positiva para mim e na minha vida, eu posso dizer que foi quando eu fui fazer faculdade numa cidade chamada Cachoeira, que fica no recôncavo da Bahia. E é conhecida como o berço do candomblé, né? O berço das religiões de matriz africana. E quando eu fui para Cachoeira, eu ainda era muito construída a partir de um ideal de beleza da branquitude. E quando eu fui para Cachoeira, aconteceu uma situação em específico que eu gosto muito de usar como marcador dessa minha transformação, né? E dessa minha positivação acerca do que é ser uma pessoa negra, do que é ser uma mulher negra. Eu utilizava o meu cabelo com tranças, né? Justamente para tentar esconder a todo custo o meu cabelo crespo. E aí teve um dia que eu estava com o meu cabelo já para tirar as tranças e fazer o que a gente chama de manutenção, né? Que é apertar as tranças novamente. E eu estava andando assim, estava saindo do centro, indo em direção à faculdade e andando de cabeça baixa, assim. Era algo muito comum, né? Ver pessoas negras sempre olhando para o chão, ao invés de olhar para frente, né? Sempre com aquele olhar de uma baixa autoestima, né? Olhando para baixo, com o corpo meio curvado. E aí eu estava andando, né? E aí eu vi um casal de negros. Ele retinto, com a pele negra bem escura e com um cabelo crespo, solto, natural, belíssimo. E ela também, né? Uma mulher negra muito bonita, ela era alta também, assim como o companheiro dela, com cabelo crespo, né? E quando eu vi, eles estavam conversando, rindo, um casal, e passando, né, com aquela beleza negra maravilhosa. E eu fiquei completamente chocada com aquilo. E eu parei no meio da rua e comecei a olhar para eles. E fui acompanhando eles até que eu perdesse eles de vista. E o pensamento que me veio na cabeça foi: nossa, eles não têm vergonha
Eles não têm vergonha desse cabelo, eles não têm vergonha de ser quem são, assim, pessoas pretas. Eu vi pela primeira vez autoestima, né, ali escancarada na minha cara. E eu acho que foi a partir daquele momento que eu tive um clique de dizer: ser negro não é uma penitência, ser uma pessoa negra é uma coisa bela, uma coisa bonita, né? E o que outrora era para mim um sacrifício, né? De lidar com o meu cabelo crespo, passou a ser uma opção, ou seja, eu ponho trança e tiro quando eu quero. Eu eu me visto como eu quiser, sabe? E isso passou a transformar a forma como eu própria me enxergava enquanto uma mulher negra. Mas e depois que a gente se descobre, né? O que acontece com o indivíduo? O que aconteceu com você, por exemplo, depois dessa descoberta? Após me descobrir uma mulher negra, a minha visão de mundo mudou completamente, né? Eu passei a me enxergar do jeito que eu sou. Eu deixei de querer me adequar a uma lógica da branquidade e passei a me enxergar enquanto uma pessoa negra que era diferente de pessoas brancas e que tinha demandas diferentes de pessoas brancas. E uma coisa que passou a chamar muito a minha atenção era algo que eu já fazia, mas que dessa vez eu fazia de um modo muito mais estruturado, que foi olhar à minha volta, que é o que a gente chama de teste do pescoço. Então, eu passei a questionar muito e analisar muito os lugares aonde eu frequentava, as palestras que eu assistia, quem eram as pessoas palestrantes, quem é que estava no palco com o poder do microfone na mão e quem é que estava na plateia, se tinham pessoas como eu, se dentro da minha sala de aula, dentro da universidade, tinham pessoas como eu, nos meus rolês com os meus amigos, quantos deles eram como eu, pessoas negras, e eu passei a olhar para isso de um modo muito mais estruturado. Então, em todos os lugares que eu ia, eu buscava observar qual era o acesso que pessoas negras tinham ali dentro. Se eram só pessoas que estavam ali numa condição servil, né, ou em atividades subalternizadas, ou se eram pessoas que estavam ali naquele ambiente para gozar daquele ambiente, assim como eu estava. E de onde parte essa dificuldade de perceber-se como negro no Brasil? Quando a gente fala sobre tornar-se negro, a gente está falando de toda uma história, né? Então, quando a gente passa a se enxergar nesse lugar de negritude, a gente carrega também os traços históricos que significam ser negro e a percepção social do que é ser negro, seja no Brasil ou seja em outros lugares do mundo. Mas aqui eu vou me deter a falar sobre o que é ser negro no Brasil, porque é do lugar que eu falo, é de onde eu conheço. E quando a gente fala sobre se perceber negro e ter uma dificuldade com isso foi uma construção histórica e social. Foi um movimento de apagamento da importância que as pessoas negras tiveram na construção deste país. Isso significa dizer que em em diversos segmentos da nossa sociedade, a figura da pessoa negra era repetidamente colocada como uma pessoa escravizada, ou uma pessoa malandra, ou uma pessoa inatamente violenta, ou uma pessoa hipersexualizada. E esses lugares sociais foram repetidamente massificados na cabeça da população brasileira. E uma outra forma de fazer um apagamento do que seria a identidade plural das pessoas negras foi a ideia de miscigenação.
Então, era a ideia de que no Brasil não existe branco, não existe preto, porque nós somos extremamente miscigenados. No entanto, para a polícia, existe branco e existe negro, né? Então, esse marcador da miscigenação, ele nunca deu conta de responder o porquê que a nossa sociedade ela é racialmente estratificada, né? No sentido social. Ou seja, por que que pessoas negras continuam em lugares subalternizados quando a gente fala de pirâmide econômica e social e pessoas não reconhecidas enquanto pessoas negras detêm privilégios econômicos e sociais. Portanto, durante muito tempo, se ver enquanto uma pessoa negra era se ver a partir de um lugar extremamente negativo. E por conta da miscigenação entre pessoas brancas e negras, as pessoas negras de pele clara, elas foram cada vez mais se afastando desse estereótipo negativo do que era ser uma pessoa negra. Portanto, pessoas negras de pele mais clara, de traços negroides menos acentuados, de cabelos cacheados ou ondulados e não crespos, estavam mais próximas do ideal de branquidade do que pessoas negras de pele retinta de cabelo crespo. Então, essa dificuldade de se colocar no lugar de negritude, permeou por muito tempo a vida de pessoas negras que não correspondiam ao estereótipo de negritude. E quando a gente fala de se descobrir enquanto uma pessoa negra, a gente também está falando de um processo de apagamento que existiu dessas pessoas de pele mais clara, de colorismo. Ou seja, é como se houvesse uma cartilha com uma paleta de cores para dizer quem é preto e quem não é. E as pessoas que tinham cada vez menos melanina, eram cada vez mais aproximadas dessa figura de pessoa branca. No entanto, ela também não se encaixava no ideal de branquidade. Então, se cunhou a palavra mulato ou mulata para tentar dar conta de localizar essas pessoas, que na realidade é uma nomenclatura racista, né? Que o mulato é um híbrido de mula e burro, né? Ou seja, é um não lugar, né? E quando a gente fala de população negra, segundo dados do IBGE, né, a gente está falando das pessoas que se autodeclaram pretas e que se autodeclaram pardas, justamente para dar conta de localizar essas pessoas que outrora não se identificavam com a negritude, porque não correspondiam a um estereótipo de fisionomia física de pessoas pretas de pele retinta. Nossa, a gente precisa fazer um podcast de horas aqui contigo, que tá cada vez mais maravilhoso. Mas por hora a gente vai falar de uma outra coisa, que é o grupo Uma Sobe Puxa a Outra. Conta pra gente um pouquinho como é que ele nasceu e como é que esse teu trabalho se dá. O grupo Uma Sobe Puxa a Outra, ele nasceu a partir de um incômodo que eu tive da repercussão de uma publicação de uma amiga minha que publicou uma vaga exclusiva para pessoas negras. E os comentários que estavam sendo feitos, em sua grande maioria, naquela publicação, eram sobre meritocracia, eram sobre racismo reverso, sobre como que estava sendo feito uma seleção injusta, apenas pela cor da pele e uma série de outras coisas que carecem de um conhecimento histórico, de um conhecimento social, de um conhecimento econômico sobre como se estruturou o Brasil e como funciona e opera o racismo estrutural nesse país. E a partir disso, me gerou uma vontade de fazer alguma coisa.
E como eu tenho uma rede de contatos dentro da minha área, que é comunicação e marketing, um pouco extensa, né? Eu posso dizer que é uma boa rede de contatos. Eu constantemente recebia, a partir desse meu networking, uma série de vagas que ou eram focadas em recrutar pessoas e profissionais negros e negras, ou eram indicações de profissionais negros e negras de dentro das empresas que gostariam de trazer mais pessoas negras para dentro da corporação. E aí eu resolvi criar uma publicação no meu LinkedIn, que é uma rede social focada em fazer relacionamentos profissionais, e disse o seguinte: se você é um profissional negro ou negra que está em recolocação, me envie um inbox, porque eu tenho acesso a vagas que são exclusivas para pessoas negras. Eu não imaginei que ia ter uma repercussão tão grande quanto teve. Essa minha publicação atingiu mais de 100 mil pessoas. E eu recebi em 48 horas mais de 1.000 pessoas me adicionando, 400 mensagens no meu inbox. E eu já estava sem conseguir dar conta de responder cada pessoa que estava querendo informações sobre as vagas que eu coloquei lá. Eu tive que pedir ajuda ao meu companheiro para responder as pessoas, né? E eu vi que isso não ia ser escalável. Ou seja, eu não ia conseguir continuar comunicando de uma maneira fluida todas as vagas que eu recebia para as pessoas que estavam em busca e conseguir fazer de alguma forma esse match. Foi aí que eu tive a ideia de criar um grupo do Telegram, porque além de ser mais rápida essa comunicação, o Telegram ele permite que você tenha mais de 1.000 contatos dentro de um grupo, coisa que, por exemplo, o WhatsApp ele não permite. E com cerca de 2 meses e meio, o grupo já tem 260 profissionais negros e negras das mais diversas regiões do país e de áreas de atuação distintas. E algumas pessoas relataram que se recolocaram no mercado, estão em processo seletivo ou conseguiram entrevistas, coisa que antes eles não estavam conseguindo. E a partir disso, eu fui criando também uma rede de recrutadores, porque além de ter muita gente em recolocação que veio até mim, isso também chamou a atenção dos recrutadores. E essas pessoas que são responsáveis por cuidar dessas vagas passaram a me adicionar e me enviar os links e os descritivos das vagas que eles estavam trabalhando para que eu pudesse colocar no grupo. Então, eu enxergo o grupo Uma Sobe Puxa a Outra como uma comunidade, como uma rede de apoio de pessoas pretas, de profissionais pretos, que estão ali para se ajudar no processo de recolocação. Então, eu já consegui algumas parcerias, né, de pessoas pretas que quiseram, de alguma maneira, auxiliar as pessoas do grupo, que fizeram palestra, webinário, é, revisão de currículo, revisão de perfil do LinkedIn. E agora eu também consegui identificar uma outra dor do grupo, de grande parte das pessoas do grupo, que é a falta da língua inglesa. Então, muitas das vagas que chegam até mim pedem um inglês intermediário ou avançado. E essas pessoas muitas vezes não tiveram acesso a isso. E aí eu estou batalhando para conseguir uma parceria que permita que essas pessoas que estão em processo de recolocação consigam fazer um curso de inglês para melhorar o currículo. Tudo isso é feito de forma voluntária, eu não recebo nada por isso, ao contrário, mas o meu melhor pagamento é ver pessoas negras se recolocando no mercado de trabalho em um momento de intensa crise econômica e de saúde, né? Por conta do coronavírus. As pessoas negras foram as pessoas que mais foram afetadas por essa crise nesse país. Então, só de saber que uma pessoa conseguiu uma entrevista não tem pagamento melhor para mim. Muito obrigada, Thaisa. Ah, lá no começo eu falei sobre Ubuntu. Tem curiosidade de saber o que que é?
lá no perfil da Thaisa, no Instagram. Ela fala sobre isso e muito mais. Além de você ter acesso a toda a agenda de eventos que ela participa, essa mulher não para. E tudo também que envolve o grupo, uma sobe e puxa a outra. O arroba dela, assim como as redes sociais do Delas Podcast, estão no nosso box de informações. Nos ouça também pela Aurelo e pelo YouTube. Até a próxima!